Olá, se você não me conhece, meu nome é Thaís, eu sou assistente social e há mais de 10 anos eu atuo na área da saúde. Hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência atuando num grupo da dor ambulatorial numa operadora de saúde. Quando eu comecei a atuar nessa equipe em 2010, eu pesquisei materiais relacionados à prática do assistente social no grupo da dor e não localizei. Então eu acabei pesquisando materiais de forma geral da atuação do assistente social e também comecei a me apropriar de conhecimentos de outras áreas, como da psicologia, da fisioterapia, da área da medicina, para entender um pouquinho desse perfil de paciente, de que forma o serviço social poderia contribuir e estar atuando. Eu fiz um roteirinho, então eu vou ficar olhando aqui pro lado e falando com vocês, né? Eu gostaria de iniciar minha fala falando sobre a definição de saúde da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Então, ela define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. Por isso que o papel do serviço social ele é extremamente necessário na área da saúde. Quando a gente pensa, nossa, mas a saúde privada precisa, nesse público no grupo da dor, são pacientes jovens que estão em atividade laboral remunerada e por conta da doença eles têm que ficar afastados, então ele tem uma necessidade de orientação previdenciária, muitas vezes eles não estão contribuindo, então eles precisam de uma orientação de recurso de benefício assistencial. É um tratamento longo, é um tratamento geralmente semanal, que o paciente tem que ir de 1 a 2 vezes na semana pro tratamento, então exige um recurso financeiro. Muitas vezes ele não dispõe desse recurso, então ele precisa da entrada na isenção tarifária. Então, são várias questões sociais que interferem muito no tratamento, tá? Então, depois que a gente conhece esse perfil de paciente, entende as suas necessidades, as suas dificuldades, o serviço social, ele começa a atuar. Cabe ressaltar a nossa cultura de tratamento de saúde e doença. Quando a gente tem algum problema de saúde, a gente transfere toda a responsabilidade para o profissional de saúde. A gente não se apropria da nossa responsabilidade em relação à nossa doença. Então, se eu tenho, por exemplo, uma hérnia de disco, uma lombalgia, um desgaste no joelho, eu transfiro toda a minha expectativa de melhora no médico que vai me operar e eu vou ficar bem. E quando eu recebo a notícia de que a cirurgia não é a solução dos meus problemas, eu vou ter que fazer um tratamento, mudança de hábito, mudança de estilo de vida, eu tendo a ou não aderir ou achar que aquele profissional é incompetente, né? Que ele não resolveu o meu problema. Então, tem várias questões culturais, várias questões financeiras que interferem no tratamento do paciente com dor crônica. Por isso que a atuação do assistente social ela é muito importante. De que forma que eu estruturei o meu atendimento quando eu trabalhava com essa equipe? Todo paciente que entrava para esse programa, ele passava por um atendimento com o serviço social. Em alguns momentos, esse atendimento ele ocorreu de forma individual, onde eu realizava uma avaliação social, identificava aspectos sociais que poderiam interferir no tratamento, essas questões que eu comentei, questões previdenciárias, questões de renda, questões de rede de suporte familiar, crenças, tudo que poderia envolver o tratamento e impactar, eu identificava e, se necessário, eu já realizava uma intervenção e sinalizava a equipe, né, de que forma aquele aspecto social poderia interferir no tratamento. Em outros momentos, esse atendimento não era feito de forma individual e sim em grupo, junto com a psicologia, onde a gente já fazia uma fala mais psicossocial e eu entregava fichas com um questionário social e o próprio paciente preenchia com os seus dados para não expor ele no grupo, né? Então, para não ficar perguntando na frente de todo mundo. No primeiro atendimento, a gente fazia dessa forma e com a ficha em mãos, eu verificava se aquele paciente tinha perfil para segmento com o serviço social ou se não, naquele momento da parte social ele não tinha nenhuma questão a ser trabalhada ou a ser abordada, tá? Posteriormente, ele fazia acompanhamento, tinha reuniões de discussões de caso mensal. Eu desenvolvi alguns trabalhos para congressos quando eu atuei no grupo da dor. Um era sobre o perfil social, qual era o perfil social daquela equipe, daquele grupo. E o outro foi sobre o impacto do benefício previdenciário no tratamento de pacientes com lombalgia. Por quê? Quando eu atuava nessa equipe, eu escutava muito a equipe falar assim, esse paciente não melhora porque ele é previdenciário. Você viu? Ele tem perícia, por isso ele não melhora. Você viu? Olha. Então, eu achava a fala um tanto quanto preconceituosa. E aí eu falava assim, não, mas não é porque ele é previdenciário que ele não melhorou, tá relacionado a um ganho secundário, enfim. Mas quando você tem uma hipótese, você tem que pesquisar para ver se a sua hipótese está certa ou não, certo? É isso que a gente aprende quando a gente faz trabalho acadêmico. Então, foi isso que eu fui fazer. Eu selecionei prontuários aleatórios de 10 pacientes que estavam em tratamento, que não dependiam de benefício previdenciário, e 10 pacientes, eu não lembro se a quantidade exata é essa, tá? Mas quem tiver interesse em ver minha pesquisa, disponibiliza. E 10 pacientes que dependiam e 10 pacientes que não dependiam de benefício previdenciário. E aí eu acompanhei o início do tratamento,
o meio e até o término para ver qual que é o desenvolvimento desses pacientes com perfis sociais parecidos, mas com essa diferença em relação à previdência. E para minha grata surpresa, eu descobri que de fato o fator previdenciário interferia. Mas por quê? Porque quando eu dependo de um benefício previdenciário para sobreviver, questão financeira, quando eu tenho perícia, eu tendo a ficar mais tenso, eu fico preocupada com a manutenção da minha família, então eu tendo a ficar mais tenso, tende a piorar a minha dor. Então, fatores sociais, eles interferem sim no tratamento. E com essa minha pesquisa eu consegui confirmar essa hipótese, que eu estava errada no caso, né? Tá? Eles não se recuperam tão rápido quanto um paciente que não depende de um benefício previdenciário, tá bom? Eu acho que é essa a minha contribuição. Eu espero que eu tenha despertado alguma ideia para quem está se deparando com essa área e também não sabe nem por onde começar. Eu fiz um roteirinho do que a gente fazia, um pouquinho das atividades que eu vou disponibilizar aqui na descrição. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, tem algum comentário contrário ao meu, fica à vontade para comentar, me mandar mensagem. Se você acha que essa informação pode ser útil para algum colega, compartilha e eu fico à disposição. Obrigada, um beijo!